Felicidade é algo que mesmo que você não esteja agora, profetize, irmão, que a palavra se cumpre. Por isso, quando alguém pergunta se eu estou bem, eu sempre falo, estou ótimo. Porque se eu não estiver num momento, em 2 minutos eu vou ficar, porque eu profetizei. E a palavra tem? A palavra tem poder, meu irmão. A palavra tem poder. Hoje eu estou feliz porque minha esposa está completando 30 anos de idade. Você acredita, gente? Meia-noite ela vai completar. Por isso que... Fica de pé, meu irmão, um pouquinho. Não parece, mas está fazendo 30, né, gente? 3 filhos. Eu, para garantir... Você sabe como é que é quando o bichinho é mais feio, né? A gente já sai fazendo filho para garantir o casamento. Eu já fiz logo 3, para pensar 2 vezes. E Janine é uma bênção na minha vida. Hoje eu estava no carro falando para ela as 10 coisas que eu mais gosto nela. 5 eu não posso falar em público. Eu seria preso, inclusive. Mas a Janine é uma bênção na minha vida. Janine construiu os bastidores para que hoje eu possa estar servindo ao Senhor. Janine cuida dos nossos filhos, da nossa casa. Janine teve paciência comigo quando ninguém teve. Me perdoou com coisas que ninguém me perdoaria. E hoje no teu aniversário eu quero te honrar, meu amor. Porque eu literalmente não seria ninguém sem você. Você conseguiu construir o pouco que eu tenho hoje. Eu te amo. Aleluia. Faltou um beijo. Meu irmão, depois dessa declaração não vai ser um beijo, né? Fica tranquilo. Deixa comigo. Eu estou plantando um negócio aqui. Tu está atrapalhando o negócio. Eu estou começando devagar aqui, tu está já querendo adiantar os troços. Você está indo devagarzinho. Quem está feliz de novo, eu pergunto? Eu estou feliz demais, então abre sua Bíblia em Gênesis. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que vai te abençoar e te colocar numa outra dimensão espiritual. Porque eu percebi que muita gente vem à igreja, muitas famílias. Quem aqui veio buscar uma solução para a sua família, por exemplo? Para o seu relacionamento? 4 pessoas, então o resto veio... Dinheiro, o que é dinheiro? Não é possível. A verdade é que a gente vem para a igreja, na maioria das vezes, quem sou eu para te julgar? Quem sou eu para te julgar? Mas na maioria das vezes você vem para a igreja porque você está com algum problema para resolver. Porque quando você não tem problema para resolver, você já dá um jeito de pegar um avião e ir para algum lugar, de ir para um restaurante. Quando você não tem problema para resolver, você quer curtir. A igreja virou sinônimo de, se eu tenho um problema, eu preciso tomar uma morfina para aguentar esse problema. Eu vou na igreja. A palavra bonita que o pastor dá, louvor abençoado, fico até arrepiado, gente. Aí fica assim, então eu aguento 3 dias mais esse problema. A boa notícia que eu tenho para te dar é que a igreja... ela não é uma morfina espiritual para você aguentar o problema. Ela é o hospital que mata o problema. E o que define se você vai sair daqui com um pouquinho de morfina para aguentar mais um pouquinho esse problema que você está vivendo, ou matá-lo de vez, é a tua fé. E quando a tua fé, ou seja, aquilo que você acredita, se junta com conhecimento, aí você se torna invencível. Aí ninguém toca na tua família mais, aí nenhum demônio tem força contra você, aí não tem quebra financeira que te alcance, aí não tem problema emocional que te jogue para depressão, aí já era. Aí você está blindado, invencível, porque você tem fé e conhecimento para no dia a dia ir tomando decisões, escolhendo as pessoas que você anda e etc. E Deus me mostrou uma palavra que eu gostaria de compartilhar, que são as 3 fases que todo homem e mulher que tem uma promessa de Deus vão passar. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Levanta a mão. Bom, o que é uma promessa? Ninguém sabe. Promessa é algo que o Eterno, que o Todo-Poderoso, que o Deus de Israel falou sobre você
e vai se cumprir. Promessa não está ligado a algo que você espera para o futuro. Eu quero muito ser rico. Quero muito ser pastor um dia. Eu quero muito morar não sei aonde. Promessa não é o que você quer, promessa não é expectativa. Promessa não é o que falaram para você ou sobre você. Promessa é o que o Todo-Poderoso, o conhecedor do futuro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel falou a teu respeito. Isso é uma promessa. Quando Deus abre a boca, profere o teu nome e fala algo a teu respeito, você recebe uma promessa. E muitas pessoas que estão aqui receberam uma promessa de Deus. Mas se você recebeu uma promessa de Deus, eu lhe garanto, você está num problema sério. Porque se você recebeu uma promessa de Deus, quer dizer que Ele está contando com você. E você está em apuros. Porque você vai ter que agora lutar todo dia contra você mesmo, para não viver mais a tua vontade, mas a vontade daquele que te deu a promessa. E aqui está o desafio do ser humano. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu percebo que Cristo não está vivendo em mim? Quando eu fico ofendido com alguma coisa. Porque se Cristo está vivendo em mim, eu já não sinto, eu sou inofendível, nada me ofende. Porque não sou mais eu, é Cristo. E Cristo já levou na cruz as minhas ofensas. Quando eu percebo que não é Cristo vivendo em mim, sim eu, vivendo por mim mesmo, tentando andar com Jesus para me sentir bem um pouquinho espiritualmente. É quando eu falo que não tinha que falar, não me controlei, falei mesmo, eu sou assim. Porque se fosse Cristo vivendo em mim, Ele faria como fez com o Malcom, o servo do sumo sacerdote. Ele pegaria a orelha de Pedro, que nervosinho acabou de cortar, colaria a orelha e falaria assim: Pedro, você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? Ou seja, com aquela voz de amor, ele ensinaria no meio do caos. Então, se você fizer uma autoanálise na tua vida, você vai perceber que você não só está vivendo por si mesmo, como ainda não é participante daquilo que Deus declarou ao seu respeito, ou seja, a promessa. E quando Deus declara algo ao seu respeito, você vai entrar em 3 fases. A primeira, nós vamos entender um pouco a história de Jacó e talvez você se identifique, talvez seja a sua história, porque essa história de Jacó foi a minha história e talvez seja a sua. Em Gênesis, capítulo 33, a partir do versículo 24, diz assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo que este não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já subiu a alva. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse o anjo: não... Li alguma coisa errada? 32, gente. Espera aí, irmãos. O mínimo que vocês têm que ter é telepatia gospel para poder saber. Não é possível, vocês não estão nesse nível, gente. Tá muito básico, não é possível. É 32, gente. Tá perdoado? Eu estou lendo 32, Gênesis 32, pessoal. Mas quem conhece a Bíblia já sabia. Quem não conhece fala: pastor, está errando a Bíblia aí. Versículo 28. Então disse o anjo: não te chamarás mais o teu nome Jacó. Repare que aqui chamarás é futuro. Deus não está mudando o nome de Jacó aqui ainda. Ele está prometendo, ele está dando uma promessa. Repare isso. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Versículo 29. E Jacó, ou seja, continua o mesmo nome de antes. Jacó tem uma experiência com Deus. E nessa experiência com Deus, ele recebe uma promessa. A promessa é: você não vai mais se chamar
aquele que pega pelo calcanhar, o enganador, aquilo que as pessoas te chamaram a vida toda, o teu passado, quando olha, fala lá o fofoqueiro, a fofoqueira, olha a prostituta, olha lá o ladrão, olha lá aquele enganador, olha o adúltero, olha lá tudo que te chamam vai ficar para trás, porque eu vou mudar o seu nome. Porque você teve uma experiência comigo. E o que eu vou fazer contigo é te colocar como príncipe do meu povo. Porque quando Deus tira alguém da lama, Ele não tira alguém da lama só para deixar limpo. Ele tira e bota para governar, para todo mundo ver quem é Deus. É por isso que quando Deus te tirar da onde você está hoje, ou se você já saiu e lembra de onde Deus te tirou, você sabe muito bem onde Ele te colocou. E se você não sabe, veja onde Ele vai te colocar nos próximos dias. Então ele pega e faz uma promessa a Jacó. Vou mudar o teu nome. A primeira fase que todo homem, toda mulher de Deus vai ter se receber uma promessa é uma experiência com Deus. É a primeira fase. Se você nunca teve uma experiência com Deus, comece a correr atrás disso agora. Esses dias eu estava no carro, num engarrafamento gigantesco aqui na Marginal, botei o louvor estava me emocionando muito, eu comecei a orar, aí aumentei mais o volume e comecei a falar, me dá uma experiência, Senhor, me dá uma experiência contigo aqui, Senhor, me dá uma experiência, porque quanto mais experiências com Deus você tiver, mais poderoso você fica. Porque é impossível ter contato com o poder e não absorver poder. E quem não tem experiência com Deus, jamais terá a chance de fazer parte de uma promessa. Porque a experiência com Deus é o que te faz recalcular algumas rotas, a experiência com Deus é o que te faz perdoar quem você vai ter que perdoar, a experiência com Deus é o que faz você resolver as pendências da tua vida que você deixa para lá, deixa para resolver depois, procrastina. A experiência com Deus é o que faz você valorizar o que realmente é importante. Eu estava contando agora para o César que eu comecei a perceber que meus filhos estavam muito inquietos na escola, chegava um bilhetinho da escola e tudo. Então o que eu fiz? Eu comecei a entrar no meu quarto, isso aconteceu, essa semana aconteceu isso, e comecei a orar alto, eles na sala de TV, fica em frente ao meu quarto, não chamei eles para orar, deixei eles vendo TV e comecei a orar dentro do quarto. E comecei a falar dentro do quarto. Senhor, eu profetizo que a Júlia vai ser uma profeta do Senhor. Que da mente dela vão sair ideias, Senhor, que muitas pessoas vão se alimentar dessas ideias. Eu declaro que o José vai ser um profeta, um evangelista. E me comecei a falar, a minha casa está blindada pelo sangue de Jesus. Eles vão ser os mais inteligentes da escola. Senhor, eles vão ser... Aí eles começaram a entrar no quarto. E começaram a ajoelhar. E aí eu ia, abraçava um, botava a mão na cabeça, você vai mais longe que o papai, Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, não importa o que te distrai na escola, não importa o que te deixa inquieto, eu tiro toda a ansiedade, eu coloco o amor do Senhor e comecei a profetizar e tal. Porque se eu abrir as portas para que meus filhos tenham uma experiência com Deus, eles não vão precisar de outros argumentos depois. Se eu abrir a oportunidade para que a minha casa viva numa experiência com Deus, não vamos precisar recorrer a outros artifícios, porque quem tem uma experiência com Deus passa para a segunda fase. Qual é a segunda fase, pastor? Eu lhe explico. A segunda fase é algo fantástico. É algo que pode mudar muita coisa na sua vida hoje. Porque quando você tem uma experiência com Deus, você começa a ficar incomodado por como você vive. Por isso que se você não tem experiência com Deus, você acha tudo normal. Tudo pode. Por isso, se você não tem experiência com Deus, você não sabe diferenciar o que é urgente e o que é importante. Se você tem experiência com Deus, você não sabe nem a quem você está servindo. Você só quer aquela morfina espiritual para ficar bem 3, 4 dias. A segunda fase está no capítulo 33 de Gênesis. Versículo 1 diz assim: levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e suas 2 servas, pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e a José, ou seja, Josézinho estava com Jacó. José, que seria o rei do Egito, governador de toda a terra,
estava ali, só que pequenininho, ele pega Jacó e deixa mais atrás. Ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou o seu irmão. Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. Há 20 anos esses irmãos não se viam. Há anos. Jacó saiu fugido porque Esaú queria matá-lo, estava um com raiva do outro. Esaú estava na cabeça que Jacó roubou a primogenitura, roubou a bênção. Jacó teve que sair com uma mão na frente e outra atrás. A Bíblia diz que ele passou o Jordão com um bordão na mão só, não tinha nada. Só que tem um problema. Quando você tem uma experiência com Deus, você não consegue deixar pendências continuarem. Quando você tem uma experiência com Deus, você não consegue saber que o irmãozinho ali não fala contigo e fingir que isso não é nada. Quando você tem uma experiência com Deus, você não consegue continuar devendo. Quando você tem uma experiência com Deus, você não consegue deixar as pendências. Você vai partir para o segundo nível, que é a reconciliação. Porque Deus reconcilia tudo em Cristo. O que quer dizer? Que quando Jacó teve aquela experiência com Deus, ele teve que tomar coragem e procurar Esaú, seu irmão, para se reconciliar, anos depois. Porque a reconciliação, o acerto de contas, o saldar as pendências, é o segundo passo de alguém que vai herdar uma promessa. Primeiro ele tem uma experiência com Deus. Nessa experiência com Deus ele tem visão clara e coragem para partir para o segundo ponto, que é saldar as pendências, que é resolver problemas, pedir perdão se tem que pedir. E ele estava com medo porque Esaú estava com 400 homens, Esaú já tinha jurado ele de morte antes, então ele começa a dividir os filhos, ó, se atacar por aqui, os outros fogem por aqui, ele estava com medo. E a Bíblia diz que ele levou muitos presentes. Inclusive uma das conversas de Esaú e Jacó foi que um queria dar mais dinheiro para o outro. O que eu quero te falar aqui é que Jacó não queria se reconciliar com Esaú para ser abençoado por Deus. Muitas vezes a gente quer pedir perdão para alguém, muitas vezes a gente quer fazer as coisas certinhas para Deus para ser abençoado. Jacó já era rico, Jacó já era abençoado, Jacó já era um grande empreendedor, Jacó onde botava a mão acontecia, a bênção já estava com ele e ainda assim ele queria resolver as pendências. Porque ter uma experiência com Deus não é para você ganhar um dinheirinho a mais, você se reconciliar com o irmão não é para que Deus te abençoe e te dê a casa nova, isso é uma questão de princípio que vai fazer você herdar uma promessa, que é totalmente diferente de bênção. Bênção todos têm quando tem a experiência com Deus, você já é abençoado independente de onde você estiver. E Jacó já era abençoado, Abraão já era abençoado. Quando estava em Ur dos Caldeus, ele já era filho do maior empresário da cidade. Agora repare isso. Ele começa a acertar as pendências com Esaú, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou e lançou-se ao seu pescoço, beijou e eles choraram muito. Porque enquanto você está com medo de pedir perdão para quem tem que pedir, enquanto você está com medo de ir pedir, parcela a dívida que eu estou te devendo, Deus já está tocando no coração dessa pessoa para chorar contigo e falar, poxa, a gente já era para ter se reconciliado há mais tempo. Enquanto você está com medo de resolver, Deus já está resolvendo por você. Jacó estava com medo de Esaú atacar, mas na verdade Esaú estava ansioso para se jogar no pescoço dele e falar, me perdoa, está todo mundo errado, vamos resolver isso. O que Jacó não sabia é que além de estar se reconciliando com seus irmãos, José, a sua próxima geração, está aprendendo o princípio da reconciliação. A Bíblia diz que as experiências emocionais, negativas ou positivas que você tem na infância, determinam o seu padrão moral de conduta. O seu padrão, o seu comportamento mental de conduta é com as experiências positivas ou negativas que você teve na infância. Sabe qual foi uma experiência que José teve na infância? De ver seu pai, anos depois, se jogando no pescoço do seu irmão e pedindo perdão. Quando José assumiu o Egito, agora todo poderoso,
depois de ter sofrido tudo que sofreu, depois de passar por prisão, de ser injustiçado, ele fica de frente com seus algozes, ele fica de frente com quem o traiu, ele fica de frente com quem jogou no muro, no buraco, ele fica de frente com quem causou toda a dor. Só que o seu padrão mental de reação, o que ele aprendeu com as gerações dele, foi que irmão reconcilia-se com irmão. E da mesma forma que Esaú se joga no pescoço de Jacó e pede perdão, ele se joga no pescoço dos irmãos e eles começam a chorar. Porque quando você está se reconciliando, quando você está resolvendo suas pendências, você nem sabe, mas está ensinando as tuas gerações a servir ao Senhor. Você está ensinando as suas gerações como fazer. Seus filhos não escutam o que você fala, eles repetem o que você faz. E quem está caminhando para a promessa já vai para o terceiro ponto. Teve uma experiência com Deus, reconciliou-se, acertou as pendências, aí Deus permite que você parte para o terceiro ponto, capítulo 35 de Gênesis, tudo a mesma história. E Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Jacó vivia de lugar em lugar. Jacó estava que nem um nômade. Jacó tinha que armar tenda aqui, fugir para ali. Jacó estava abençoado financeiramente, mas estava sem a promessa. Porque qual era a promessa que foi feita para Jacó? Repare isso, promessa é o que Deus proferiu sobre você. Falou que Jacó herdaria a terra que foi prometida ao seu pai, Abraão, né, seu avô, Isaac e Abraão, e que dele seria uma grande nação, e que ele ali seria muito próspero e seria uma grande nação. Ter dinheiro não é promessa. Porque ele tinha muito gado, muita ovelha, não era promessa. Era bom, mas não era promessa. Agora, no capítulo 35, depois que ele passa pela experiência com Deus em Peniel, depois que ele se reconcilia com Esaú, seu irmão, e resolve suas pendências emocionais e financeiras, porque ele levou muitas ofertas para dar para Esaú, porque ele sabia que também devia a Esaú. Quando ele resolveu as pendências emocionais e financeiras, aí Deus deu uma direção para ele. Agora vai para Betel, e ali você vai habitar. Chegou o lugar em que você vai poder morar. E ele vai para Betel, habita ali, arma as tendas, começa a morar ali. E no versículo 10 do 35, chega a hora da promessa. E disse Deus: o teu nome é Jacó, mas não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Ali Deus mudou o nome. Antes ele prometeu mudar, em Peniel. Em Betel ele muda mesmo. Você passou por todas as etapas. Você agora não é mais Jacó. Você não é mais enganador. Você não é mais o que falaram do teu passado. Agora você é príncipe de Deus. Agora que você se reconciliou, passou pela experiência, passou pelas fases da promessa, agora eu cumpro. Agora teu nome não é mais Jacó, o seu nome é Israel. Mas tem mais. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica, porque o homem que frutifica é o homem que dá resultado. Olha só. Produz, seja produtivo, seja empreendedor, frutifica e multiplica-te, ou seja, torne-se outros. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti e reis procederão dos teus lombos. E aqui Deus entrega toda a promessa para Jacó. Por que Deus não entrega essa promessa antes? Segura isso, meu irmão. Jacó já tinha a bênção, mas não tinha a promessa. Sabe por quê? Porque a bênção é pessoal. A bênção está contigo. Agora a promessa é geográfica, é territorial. Vou te provar. Abraão já era abençoado em Ur dos Caldeus, já era filho do empresário mais rico de Ur. Mas a bênção não é a promessa era Canaã. Então ele teve que ir para a geografia de Canaã. E quando a bênção juntou com a promessa, ele virou o pai da fé. Às vezes Deus quer te tirar do emprego, você é mandado embora. Fala, meu Deus, que Deus injusto, tanta conta para pagar, fui mandado embora. Que Ele quer te mover geograficamente para o lugar da promessa.
Deus, eu perdi a casa, agora eu vou ter que me mudar de cidade, não sabia. É porque você já carrega a bênção, você está na rota da promessa, e agora Ele vai te alinhar geograficamente com a promessa. Existem pessoas aqui que estão na rota da promessa, estão no caminho. Não é tempo de desistir. Você às vezes está na etapa da experiência com Deus ainda. Continua buscando a experiência. E logo depois da experiência vai vir um desconforto, porque você vai ter que pedir perdão para um monte de gente. Deus vai te dar essa coragem, fica tranquilo, é desconfortável. Mas você vai ter que, estou te devendo quanto mesmo? Você pode parcelar em 100 vezes? Só posso em 100. Você vai começar a resolver suas pendências. Vai ter muito Esaú abraçando teu pescoço e chorando contigo. Me perdoa também, irmão. Vamos deixar para lá, irmão. E aí, de repente, você vai escutar a voz de Deus te direcionando, geograficamente te colocando num lugar onde as coisas vão começar a acontecer. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Tudo que eu tinha foi por água abaixo. Empresa quebrou. Eu perdi tudo. Foi igual o Jó, menos a família. Tirando a família, todo o resto eu perdi e fui tocado. Eu soube o que é depressão, o que é ataque de pânico, o que é dívida que não acabava, tudo sem imaginar. No meio disso tudo, eu resolvi ter uma experiência com Deus. Me tranquei 9 meses no meu quarto. E tive experiências atrás de experiências com Deus. Quando eu saí desses 9 meses de experiências com Deus, primeira coisa que Deus falou: agora começa a procurar todo mundo que você está devendo. Agora começa a pedir perdão para todo mundo que você feriu um dia. Agora vai, não, Senhor, mas eu já fui muito humilhado, acho que já foi, a conta já tá bom já. Não é assim que é com Deus, não. Fui de porta em porta. Irmão, quanto é? Irmão, como é? Irmão, o que eu fiz? O que eu te falei mesmo? Perdoa. Irmão, tal. Irmão. Mais alguns meses me reconciliando. Mais alguns meses resolvendo as pendências. E um dia eu estou aqui em São Paulo, morava no Rio de Janeiro, estou aqui em São Paulo dando um curso. Uma pessoa fala assim para mim: por que você não fica de vez? Você está vindo tanto aqui para Alphaville dar curso, fica logo. E eu falei: Senhor, se tu queres mudar minha geografia, me dá 3 sinais. Da mesma forma que quando eu olhei a Janine a primeira vez, eu olhei a primeira vez que eu olhei a Janine, eu falei: vou casar com ela. Eu pedi 3 sinais e Deus me deu, eu casei com ela. Eu falei: Deus, me dá 3 sinais. E Deus me deu os 3 sinais na mesma semana. Peguei minha família, botei dentro do carro, botei minhas coisas no caminhão e vim para São Paulo. Não pense que é fácil deixar os pais, a família, a segurança emocional, tudo que você... deixar tudo para trás. E eu já era, nessa época, um homem abençoado. Eu já tinha me levantado, eu já estava dando cursos no Brasil todo, eu já tinha a bênção. Mas quando eu cheguei na geografia que Deus desenhou para mim, a bênção juntou com a promessa. Aí tudo começa a se cumprir. Aí chega dia que você acorda e fala assim: Deus, como é que eu vou administrar o que você tem me dado? Antes você tinha que acordar e pedir: Deus, me dá alguma coisa. Agora você tem que acordar: Deus, me dá sabedoria para administrar o que você tem me dado. Em relação a tudo. Porque quando a tua bênção alinha com a promessa que Deus tem para a sua vida, irmão, você só vai precisar de sabedoria para administrar. E eu quero profetizar que a bênção que está em você vai se alinhar com a promessa geográfica que Deus vai te colocar. Agora você fala: pastor, o que isso tem a ver com a minha família? Tem a ver que cada um de nós respondemos individualmente com Deus. Cada um de nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus. O pai, o sacerdote da casa tem que ter a sua experiência, a mãe tem que ter a sua, os filhos têm que ter as suas. E cada um vai ter que resolver suas próprias pendências. Hoje eu estava fazendo uma sessão de coaching com uma menina, uma filha de um grande empresário, e a orientação que eu estava dando no final é: sem perdão não tem futuro. Se você não perdoar, não tem futuro. A única chance da gente ver o futuro é usando o passaporte do futuro, que é o perdão. Então tem filhos que
que vão ter que perdoar, pais que vão ter que pedir perdão. A reconciliação vai começar, é individual. Uns vão ter que resolver outros tipos de pendência, uns vão ter que confessar pecados, outros vão ter que pagar a dívida, não importa. Mas depois da experiência com Deus, que cada um tem que ter individualmente na sua família, Deus começa a resolver as pendências contigo. E quando as pendências estão resolvidas, Deus alinha a tua família para a promessa. E aí quando você entra na promessa, e eu encerro aqui, quando você entra na promessa, começa um outro problema. Manter-se na terra prometida. Manter-se na terra prometida é um grande desafio. Pronto. Qual era a promessa? Você vai casar, você vai ser feliz, você vai ter recurso financeiro, você vai servir ao Senhor. Ah, todo mundo quer isso, ótimo, estou vivendo a promessa. Tá bom. Casei, estou servindo ao Senhor, prosperando, só que ainda faltam 40, 50 anos para eu morrer. O que eu vou fazer nesse tempo? Como é que eu vou administrar o que Deus me deu? Eu parto do princípio que uma família tem que ser como um time dos sonhos. Você pode reclamar de tudo que a tua família tem de ruim, ou você pode selecionar o que cada um tem de bom e começar a incentivá-los a estarem no lugar certo. Eu lembro que quando a gente jogava bola, quando a gente era garoto, tinha um gordinho no nosso time. E ninguém queria selecionar o gordinho na hora de a gente escolher. Né? É difícil selecionar a gente. Aí, eu chamei um dia, eu falei, bota o gordinho no nosso time. Pode falar gordinho hoje? Nem sei se pode. Não é preso mais não, né? Pode. Pessoa acima do peso ideal, seria. É mais ou menos isso, né? Tem que ter cuidado. Mas gordinho acho que pode, né, gente? É fofinho, né? É fofo. Hã? Fofinho. Fofex, pronto. E aí ninguém queria selecionar o Fofex e tal, ele ficava lá. E aí eu chamei ele um dia. Eu falei assim, ó, fica no meu time. Ele é mesmo? Eu falei, só que é o seguinte, ó. Não vai inventar de ir para frente e fingir que é Neymar. Não vai ficar correndo de um lado para o outro, senão você vai ter um ataque do coração. Fica parado aqui, ó, de back. E é o seguinte, veio para cima para fazer gol, você só se coloca na frente. Você pode fazer isso? Posso. Ou seja, tem 1000 pessoas para criticar. Se tiver alguém para pegar o que ele tem de bom, ninguém faz gol lá. E ninguém fazia gol nele. Mas nós somos especialistas e falamos, tá gordo, hein? Pô, você não faz nada, hein? E se correr, vai morrer, hein? E se não sei o que, em vez de pegar o que ele pode fazer que vai fortalecer o meu time. Quando a gente está vivendo a promessa, eu tenho que reunir com a minha esposa e ver como é que eu posso facilitar a vida dela e como ela pode facilitar a minha. Isso é um treino, tá? Não de um dia para o outro. Nos elogiarmos, nos admirarmos diariamente é um treino. Nós treinamos, nós aprendemos isso. Porque a gente às vezes parece que é inimigo dentro da própria casa. Está vivendo a promessa, gente, passamos pela experiência com Deus, resolvemos as pendências, estamos alinhados geograficamente com a promessa, e agora que a gente está na promessa, vamos perder o casamento, vamos perder a empresa, agora que a promessa está na mão, a gente vai deixar correr pelas mãos. Ah, não. Não, você não. O que Deus te deu vai ficar na sua mão. Você não vai perder nada do que Ele te prometeu. Facilitar a vida do outro, conversar, identificar de onde estão vindo os problemas. Tem casal que não sabe identificar quais são os verdadeiros problemas, não consegue nem conversar. E quando conversa, não sabe identificar. O meu problema é o quê? Emocional, foi alguma coisa no passado? Meu problema é financeiro, por isso que está do jeito que está. Meu problema é espiritual, eu estou endemoniado. O problema é a esposa falar: amor, eu acho que você está endemoniado. Eu não estou, não. É o que é demônio? Pastor João que reconhece rápido, né, Pastor João? Se a gente te levar assim, tu reconhece se é ou não é, não é? Levar na casa do cara e falar assim, Pastor João é ou não é? O cara não se esconde, não. Eu vou levar o Pastor João na casa de alguns aqui. Ele de longe fala assim, aquele ali é. O cara sai correndo, sou não, moço. É sim, traz ele. Demônio.
Como já aconteceu, isso eu vi, graças a Deus não foi aqui, foi em outro lugar. O cara expulsando, fala teu nome! O cara, fala teu nome, eu quero o nome, eu quero, moço, eu juro, é José, moço, está aqui a carteira de identidade. O pescoço quebrado já, tanto apanhado, batendo o cara achando que era demônio, o cara só estava meio bêbado. Moço, eu nunca apanhei tanto na minha vida, moço. Eu só queria uma oração. Bateram tanto bichinho para expulsar o demônio, não era demônio. Então, tem que saber qual é o problema. Porque pode ser espiritual ou não. Ah, pode ser psíquico. Pode ser caso de psiquiatria. Transtorno bipolar. Uma disfunção na atenção. Tem gente que não consegue ir nem ao médico. É o que eu preguei umas semanas atrás sobre a desinformação. Se a desinformação entrar no teu relacionamento, vai desfazer tudo, irmão. O problema é físico, é emocional, é espiritual, é psíquico, é emocional por causa do passado. Qual é o problema? Por que eu passo? Por que eu fico nervoso? Por que eu faço o que eu faço? Por que a gente briga todo dia? Por que não se dá bem? Se quer ser o time dos sonhos, se quer construir a promessa juntos, se quer pegar o que Deus deu e fazer acontecer, vai ter que sentar e fazer um planejamento que o técnico faz com o seu time. Olha, você é aqui, eu sou aqui, ó, tem esse problema. Como resolve esse problema? Para que a promessa não escape pelas nossas mãos. Para que a gente comece a tratar do que tem que tratar, para continuar com a promessa na mão. Para que nenhuma pendência do passado volte mais. E para que você possa começar a viver a promessa. Porque viver a promessa, querido, é algo espetacular. Um homem e uma mulher que começa a viver a promessa de Deus, começa a viver como quem sonha, como diz Salmo. Você acorda, você está como quem sonha. Você dorme, está como quem sonha. Não tem mais dias tristes. Todo dia você acorda para viver a promessa. E aí você não quer mais viver para você, porque a promessa te satisfaz tanto que você agora quer passar para os outros. Você quer ajudar as pessoas. Agora você quer que os outros vivam o que você está vivendo. E para isso Cristo se manifestou. Foi para destruir as obras de Satanás que impedia você de viver a promessa. Só que vocês que vieram hoje aqui são bem-aventurados, porque nenhum de vocês sairá daqui sem a promessa nas mãos. Cada um de vocês que está na rota da promessa, vivendo a parte da experiência, vivendo a parte da reconciliação, hoje já sendo movido geograficamente para a promessa, prepare-se, porque essa noite Deus vai entregar para você, vai sair com ela na mão. E não tem jeito. Tudo que Deus move causa dor, causa insegurança. Quando Deus me moveu para São Paulo, foi doloroso, é inseguro, a gente não sabia como é. Tem gente que acha que eu vim para São Paulo convidado. Gente, eu nunca recebi convite de nada em São Paulo. Nem de empresa, nem de igreja. Meu pastor soube que eu ia ficar aqui depois que eu me mudei. Eu vim debaixo de uma ordem de Deus. Porque quem vem debaixo da ordem de homem, presta conta a homem. Quem vem debaixo de uma ordem de Deus, se alinha com a promessa geográfica. Você está escutando a voz de quem? Quando você escuta a voz do homem, quando o homem erra contigo, você fica feridinho em casa. Quando você escuta a voz de Deus, pode até te bater, te chicotear, que você continua rindo, porque foi Deus que falou. Aí você não está mais incomodadinho com os homens, nem com quem está à sua volta, porque foi Deus que te falou. Essa é uma noite de promessa para a tua família, para a tua casa. Nada vai impedir de você receber o que Deus prometeu. A voz do Senhor será escutada nessa noite. Ele vai falar o teu nome, Ele vai proferir o teu nome e liberar a promessa. Como Ele falou, Jacó, de ti vão proceder reis. Jacó, de ti vão sair nações. Jacó, você será poderoso na terra. Assim como Ele prometeu a Jacó. Teu nome não será mais Jacó, será Israel agora. Eu mudo o teu nome, porque ninguém mais vai te ver pelo passado que você teve, mas pelo futuro que você vai ter. Jacó é o teu passado, Israel é o teu futuro. E Deus vai mudar o nome de alguns aqui. Deus vai botar o teu passado no passado e vai botar os teus olhos no futuro.
porque não é mais tempo de viver as pendências do passado, é tempo de pisar na terra da promessa. A terra da promessa. Eu não sei onde Deus vai te colocar, eu não sei se Ele vai te mudar de casa, de profissão, eu não sei o que Ele vai mexer na tua vida, mas Deus vai te alinhar com a promessa e vai se cumprir. Vai se cumprir.